Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 28 de setembro, último domingo do mês de setembro, e correndo velozmente pelo calendário, estamos chegando aí pertinho do final do ano, e o programa Café com Bispo está aqui, prevalecendo no meio de tantos intempéries, tantas oscilações do mercado. A gente continua firme, a gente continua feliz da vida, porque Deus tem sido generoso para conosco. E hoje, na abertura desse último domingo do mês, dia 28 de setembro, nós viemos com o coração aberto, alma lavada, alma nua, para anunciar as grandezas do Evangelho e dizer para você que o Evangelho precisa nos vencer. Precisamos ser vencidos pela grandeza do Evangelho. Gente, é tão bom viver na dimensão do Evangelho, na plataforma do Evangelho. Tem sido uma delícia quando o Evangelho vira vida em nós. E para isso, nós estamos aqui nessa mesa abençoada do Café com o Bispo, com meu querido amigo João Silveira, pastor querido e amado. Bom dia, meu querido Bispo. Muito bom dia. E bom dia a você que nos ouve lá do outro lado, pelo Instagram, pelo YouTube, pela Rádio 92.3. Seja muito bem-vindo ao programa, e a gente está aqui para discorrer sobre a Bíblia conforme o Espírito Santo nos oriente. Não é fruto da nossa cabeça de interpretação teológica meramente humana e teológica. Estamos aqui à disposição do Espírito Santo para que tenha um objetivo real o que sair daqui das ondas dessa rádio. Muito bem, João. Lloyd Nogueira. Bom dia. Com seu look formidável. Uau! Sua voz de radionovelista. Uau! É só uau hoje, né? Mas, Bispo, essa semana eu estava refletindo sobre a palavra do apóstolo Paulo para o seu amigo Timóteo, quando ele diz: cuide bem de você mesmo, né? É o Setembro Amarelo e as palavras que nós temos dado. Essa semana mesmo, o bispo falou para nós, para a igreja, sobre esse cuidado, né? Esse cuidar da mente, do coração, do bem-estar, de viver, né? Viva, né? Sim. Uma das coisas, desculpe aqui te interromper, na fala de Paulo para Timóteo, que para mim é muito importante, no que você citou, ele termina assim o versículo, né? Não se importe muito com o que os críticos vão dizer. Caramba, isso aqui é tão importante. A gente está muito atento. Não se importe muito, porque tem crítica que importa, mas tem crítica que não importa absolutamente nada. Tem crítica que essa crítica não é sobre você, é sobre o crítico. É o mal-estar do crítico que faz com que a crítica caia sobre você, mas não é sobre você. Se a gente não estiver atento, pastor João, a gente acaba sendo enredado pelo mal-estar do outro, se culpando de coisas que você não tem absolutamente culpa nenhuma. A gente vai ver nos versos próximos agora que o tempo é o senhor da razão, como dizia Collor de Mello, né? O tempo é o senhor da razão. Há coisas que vão se revelar no tempo, João. Você não precisa nem se defender. A gente comentou no domingo passado, um versículo anterior, que quando Paulo diz a Timóteo: não permitas que ninguém te despreze. Não permitas que ninguém te relaxe ou te reduza a nada. Esse não permitir, a gente tratou isso, eu queria só repetir hoje, não significa dizer que eu tenho que me impor. Eu preciso proceder bem. Eu preciso me pôr, né, João? Eu preciso me pôr. Há um provérbio inglês muito bonito que diz que enquanto os cães ladram, a carruagem passa. Os príncipes passam a cavalo. Ou seja, os críticos vão sempre estar criticando a gente. Eu não permitir que eles critiquem de mim não é tentar calar a boca deles com reprimenda. É fazendo o que é correto. É tendo a minha vida à prova. É tendo o meu cuidado de viver dignamente. Isso é não dar permissão para que outro critique de mim. Vai ter sempre o crítico. Vai ter sempre aqueles que se incomodam. Se você exercitar, ir a uma academia, fazer um esporte,
Há sempre os que vão criticar porque são conservadores na sua doutrina. Se você está bem com isso e na sua competição, você não está competindo para vencer ninguém, mas simplesmente para se exercitar, que mal tem nisso? Ou vencer-se a si mesmo, né? Vencer-se a si mesmo, que é uma necessidade que a gente tem. Já é uma orientação de Jesus Cristo. Vencer a si mesmo é uma orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que mal há nisso? Mas vai sempre ter o crítico que vai ignorar a tua forma. E Paulo está chamando a atenção aqui, eu não quero também fazer apologia em cima disso aqui, é quando Paulo, há muitos que são ferrenhamente contra aqueles que tomam vinho. E Paulo está dizendo para Paulo, o vinho, ou para Timóteo, o vinho é salutar para a tua saúde. Só não sejas dado a ele, não entre em esbórnia. Não seja dado ao vinho, não viva no bar, não faça disso uma farra na sua vida ou uma constante na sua vida. Seja simplesmente moderado, porque isso faz bem à tua saúde. Sim. Pronto. É que o tema se tornou tão controverso, né? A questão do vinho, que acho que daria mais do que um programa a gente falando sobre o uso do vinho, né? Mas que a gente seja moderado em tudo, né, João? Em tudo deve haver moderação. Todo extremo é muito perigoso. Todo extremo. Os extremos, eles apontam para faltas. Né? É como a gente falava em off ainda há pouco, né? Todo excesso aponta para uma falta. Então, a gente precisa ser equilibrado, né? De postura equilibrada. Porque falar mal de nós, Lloyd, a gente está sempre se deparando com isso, né? Recebendo notícias que a gente se espanta. Eu decidi há muito tempo assumir uma postura sobre as críticas, é nunca me defender. Eu espero que o tempo me defenda, ou os meus amigos me defendam, né? Eu não posso perder tempo, cara. Tem tanta coisa para eu fazer, que eu não tenho tempo para ficar fazendo apologias de mim, me defendendo. Eu acho que essa postura foi a postura mais sensata que eu encontrei na defesa de mim mesmo. O silêncio. A gente se miúda muito quando resolve dar valor às críticas, para justificar. Irmão, se a tua crítica tem fundamento, eu vou me corrigir. Se ela não tem fundamento, é só tu que estás falando disso e pronto. Para mim não vale muito a pena. Mas se você está falando de exagero, eu lembrei agora a moderação em tudo. Eu tive um amigo, é lamentável que o relatório que eu vou fazer, mas conheci na sua infância, tornou-se um pregador na juventude, e ele tinha tanto excesso de entusiasmo na pregação, que saltava, que jogava todas as suas forças na verbalização do contexto da sua pregação. E depois tornou-se pastor. E hoje, com menos de 60 anos, talvez 52 anos, está inválido, porque esse seu esforço exagerado lhe contraiu uma diabetes. E hoje está inválido, por conta do seu exagero na pregação. O vaso que rachou na mão do oleiro. Sim. Um vaso que rachou na mão do oleiro. Excesso ou falta de moderação até na tonalidade da mensagem. Sim. E foi comprovado que o seu excesso, o seu exagero, jogar toda a sua energia ao se expressar, lhe causou deficiência, terminou a falta de insulina e ele entrou em diabetes. E hoje é inválido aos seus 50 e poucos anos. Meu Deus do céu. Então, cuide muito bem de você mesmo, né? E não se importe muito com o que os críticos vão dizer, porque eles vão dizer. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Eu vinha para cá, eu estava tomando banho quando eu pensava sobre isso, não sobre o texto, mas sobre isso, né? Estar no palco é diferente de estar na plateia. Quando você assume o palco, quando você está em evidência, é inevitável que as críticas se levantem. Durante toda a vida, a gente vai sofrer esse tipo de ataque. O que os outros pensam sobre mim? Qual é a imagem interna que as pessoas têm sobre mim? Uns olham para mim e veem um velhinho bonzinho. Outros olham para mim e imaginam que tem um canalha atrás dessa imagem do semblante do velhinho bonzinho.
Cara, eu não posso fazer nada com o que pensam sobre mim, eu simplesmente tenho que ser aquilo que eu sou. Meu compromisso com a ética, meu compromisso com a moral, meu compromisso com o caráter, meu compromisso com a vida, meu compromisso com o evangelho. Agora, o que vão dizer, meu irmão, se eu troco de carro, vão dizer que eu estou arrogante, vaidoso. Se eu fico com um carro velho, me criticam porque esse cara é desleixado, olha o carro velho. Se eu boto uma gravata italiana, eu sou orgulhoso. Se eu não uso gravata, está faltando uma gravata. Então, sabe, a crítica de todas as naturezas, né? Se eu entro num bar para saudar alguém, eu estou bebendo junto com ele. Se eu não entro no bar, eu sou discriminado porque eu evito as pessoas que estão no bar. Enfim, a crítica vai estar aí. E você não precisa levar a sério o tempo inteiro a crítica, a não ser que essa crítica tenha fundamento, né? Conheces a fábula do velho, o garoto e o burrico? Não, isso aí é coisa da Baixada. Pode ser da Baixada? Foram comprar um burrico numa fazenda e compraram um burrico ainda novo. Então, o velho, o garoto, o seu neto, monta o neto sobre o burrico e vem puxando. Passa num grupo de desocupados, olham para ele e dizem, mas que velho burro, andando com os pés na areia, enquanto esse moleque novo está montado no burro. O velho ouve a crítica, manda descer o menino e monta no burro. E bota o menino para puxar. Lá dentro tem outro grupo de desocupados na esquina. Mas que velho mau. Bota esse menino para puxar o burro enquanto ele vai descansado, montado sobre o burro. Ele ouve a crítica e manda o menino subir na garupa do burro. Passa mais adiante, encontra outro grupo que diz, que velho perverso, rapaz. Ele e esse garoto montando nesse burrinho tão novo que vai dobrando espinhaço. Ele salta o garoto, salta do burro, olha para os caras e diz, menino, bota esse burro no meu ombro. Entendeu? Me ajuda a botar esse burro no meu ombro. Oh, meu Deus. Essa é a história de mineiro, não é baixadeira, é a história de mineiro. Mas entende o que é dar valor à crítica? Sim. Você termina se sacrificando, carregando o animal porque deu valor à crítica? Essa é boa, hein, João? Essa vai para os anais da história. Isso é coisa de mineiro. Vai cuidar do seu burro, né, cara? Cuidar do que está fazendo, deixa o burro passar, deixa o velho passar com o burro dele. Ai, meu Deus do céu. Nos incomodamos tanto com coisas que não é da nossa conta, cara. A gente se incomoda tanto, a gente fala dos outros porque coisa que não é da nossa conta, não tem nada a ver. Ontem a minha esposa perguntou o que aconteceu. Eu disse, se eu não soube, não, então não interessa, deixa passar. Para ver se não vai trazer satisfação nenhuma para a tua vida. Pronto. Há coisas que tem que passar, né, João? Há coisas que é melhor que a gente não saiba. Falaram de mim. Se não me disserem, é melhor que eu não saiba. Sim. Porque passou com o vento. E vamos lá, lógico. E olha, só fechando, e olha que se alguém te chamar, se alguém te interpelar e te chamar para te contar que falaram mal de ti, esse tal não é teu amigo. Não é o que falou, é o que te contou. Sim. Ele não quer o teu bem. João, eu tenho muitos amigos que têm me poupado. Assim, ser amigo, aproveitando a tua deixa, ser amigo não é contar ao amigo o que disseram sobre ele. É o que é que eu fiz quando eu ouvi falar mal do meu amigo. Isso. Qual foi a resposta que eu dei quando me falaram mal do meu amigo? Isso é que é ser amigo, entende? Perfeito. Amigos poupam amigos. E eu tenho amigos que têm me poupado pra caramba. Uma expressão linda sobre isso é: amigo é aquele que te repreende a sós e te defende em público. Muito bem, estou aí para ter amigos. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão, né? Que me dê a mão. Vamos lá. E, Lloyd, nós estamos já aqui no versículo 24, que é um complemento disso que a gente está discutindo agora, né? Fizemos um retrospecto aqui para posicionar, né? Vamos lá para o verso 24, então. Certos pecados são grosseiros e devem ir direto a julgamento. Os pecados de alguns só se manifestam muito tempo depois. O mesmo acontece com as boas obras.
Algumas são evidentes, mas nenhuma delas permanece oculta para sempre. Muito bem. Vou repetir um versículo de Collor de Mello. O tempo é o senhor da razão. João, não há bem que a gente faça que fique oculto, nem há mal que a gente faça que fique oculto. Alguns, como diz aqui o Paulo a Timóteo, tem cuidado, na versão que eu tenho a mão, que alguns pecados são manifestos imediatos. Sim. E o juízo procedido. Outros se manifestam depois. Pois é, não há nada oculto que não venha a ser vê revelado. na vida, no cotidiano da vida. E quanto às obras, Salomão já ensina sobre isso. Lança o teu pão sobre as águas. E quando é que você vai encontrar? Muito tempo depois. Muito tempo depois. Há coisas que não são manifestas. Há coisas que eu tenho feito e às vezes eu me pego me perguntando a Deus, e o que eu fiz? Aquela coisa que eu fiz dessa forma, assim, o resultado disso. E muitas vezes Deus tem me respondido dizendo: o que você fez já foi feito. Concentre-se no que você tem para fazer ainda. Muito bem, é isso mesmo. O que já foi feito, já está feito. Mas a gente tem o sentimento de querer colher. Tem reconhecimento, né, João? E às vezes se você planta feijão e às vezes planta tâmara, né? Quem planta feijão com 3 meses está colhendo. Quem planta feijão com 3 meses está colhendo. Mas também não guarda por tanto tempo. Quem planta tâmara, no antigamente, não colhe. Né? No antigamente. Fica para a sua geração colher. Exatamente. Ou a terceira geração, fica para colher. Sim. E falar em plantar tâmaras, a gente estava comentando em off ainda agora, nenhum plantador de tâmara é um homem insensato, né? Sim, claro que Todo não. plantador de tâmara tem olhos para o futuro. E ser plantador de tâmara deve ser qualidade de cada um de nós que já estamos de cabelos brancos. É um legado, né, João, que se deixa. Exatamente. Plantar tâmaras na vida de pessoas deve ser um legado nosso, uma determinação nossa que estamos de cabelos brancos. João, é que às vezes a gente está muito ligado em deixar um espólio e não deixar um legado, né? Quando que a nossa missão deveria ser deixar um legado e não um espólio, exatamente, né? Eu ouvi de uma psicóloga essa semana dizendo o seguinte: você é tendencioso a perguntar: que mundo eu estou deixando para os meus filhos? Ela disse, em vez disso, pergunte: que filhos eu estou deixando para esse mundo? Uma reflexão muito boa. Que filhos eu estou deixando para esse mundo? Porque os filhos também podem ser legados. Você pode estar deixando os filhos que vão levantar esse mundo, que vão colocar, como você vê lá em Isaías, quando Isaías 48, só me engano, que Deus faz uma relação chamando Isaías para fazer uma chamada para o povo e dizendo: se tu fizeres isso, observares isso, fartares o faminto e etc, etc, os que descenderem de ti se tornarão reparadores de brecha. Se tornarão ou trabalharão para que o país se torne habitável. A cidade em que governem essa cidade com dignidade. Os que descenderem de ti. Ou seja, primeiro o texto faz uma reparação nos pecados do povo e traz para uma reflexão, e essa reflexão diz que o resultado dela é que a tua descendência será uma descendência produtora na terra. A educação é uma plantação a longo tempo, né? Não que é uma se plantação. deixa dentro de alguém, né? Sim. Isso. As sementes, né? A palavra ensinar originalmente tinha um G mudo, né? Era ensignar, deixar um signo. Ensignar é deixar um signo, deixar uma marca. É quando você deixa uma marca. Quem ensina, ensigna, deixa uma marca. Essa marca, por que diz que ensina, né, a criança no caminho que deve andar, e quando ele for mais velho, não se desviará dele? A marca está lá. A marca está lá, o insigno está lá, o legado está deixado. Né? Então, ensinar dá trabalho, mas é uma plantação ao longo tempo. Né? A gente deixa marcas na estrutura dessa criança. Então, é preciso a gente pensar nisso. Não dá para a gente colher imediatamente a maioria das coisas que a gente vê pela vida fora, né? E falar em ensinar, eu lembro de Deuteronômio, quando ele diz assim: tu as inculcarás aos teus filhos, ou seja, põe na cabeça
sentado na tua casa, mas também andando pelo caminho. Ou seja, até o teu caminhar deve ser um ensino para o teu filho. Sim, dormindo, João. O texto fala de dormindo, né? A palavra inculcar, ela aparece uma vez só na Bíblia, né? Traduzida por inculcar. E a palavra inculcar no hebraico tem aquele sentido de furar o solo para encontrar o que se quer lá embaixo. Tipo, eu quero atingir o lençol freático. Quando eu meto uma broca para perfurar as resistências, né? Eu estou inculcando. Esse é o sentido de inculcar. É meter uma broca e lá no fundo para que você possa extrair lá do fundo, né? Essa conexão. Sim. Então, exatamente. E o texto de Deuteronômio fala dormindo, né? Sentado pelo caminho, deitado na cama, né? Ou seja, o teu comportamento não é apenas a tua fala, mas o teu comportamento. Caminhando. Sim, sim. Até a forma de caminhar. Tem filhos que caminham igual os pais. Sim. O andar, o trejeito. Porque viram ele caminhar. Sim, sim. É interessante, cara, porque esse texto me fez pensar muitas vezes, né? No sono, há um espaço dentro do sono que é um espaço de captação de informação. Eu não sei se vocês já viram, é possível que sim, a propaganda de aprenda inglês dormindo. É que o inconsciente captura aquela informação que não passa pelo consciente. Ela vai é como as mensagens subliminares, né? Subliminarmente, ela vai entrando. E quando você acorda de manhã para fazer a leitura do texto, ele já está dentro de você. Está plantado dentro de você. É um processo de adiantamento, né? Exatamente, os registros vão ficando lá dentro. Porque na nossa fonte de captação, por exemplo, você está olhando para um lugar, você tem a sua visão focal e tem a sua visão periférica. Sim. Tudo isso aqui vai para dentro de você. O detalhe da imagem que você não está focado nela, isso vai para dentro de você. Sim. É capturado subliminarmente, né? Então, é interessante esse texto do inculcar, lá de Deuteronômio, porque é cercar de todas as formas, né? Eu me lembro que a ideia de insignar era tão grande que o sumo sacerdote tinha na sua mitra santidade ao Senhor, né? Tinha na mão, né? Na pulseira, enfim. Era aquela coisa de entrar, vai para dentro de você isso aqui, né? Isso que eu vou colocar dentro de você e para onde você olhar, o que você fizer, você vai estar cercado pela santidade, você vai estar cercado por boas palavras. Então, vale a pena até aquelas cantigas boas cantigas de ninar para as crianças, né? Ainda intrauterino, né? Ainda, João, ainda. Porque as impressões intrauterinas são verdadeiras. Tem gente que já nasce sequelada. Né? Sim. A rejeição, por exemplo, a criança já nasce com sequela de rejeição se ela foi rejeitada no ventre. Né? Ficou o registro lá, Ficou o registro lá. Pois no programa passado que a gente está vendo aqui, aquela música, daquele marginal que... Sim. Ele disse, eu fui rejeitado no ventre, né? A minha mãe foi traída, eu fui rejeitado no ventre, tomou remédio para que eu morresse. E aí ele vai descrevendo a vida dele, diz que ele foi encontrado enrolado em jornais em um matagal. Anos depois, ele foi baleado pela polícia no mesmo local que ele foi encontrado, porque tornou-se um marginal inveterado, por conta da rejeição a partir de intrauterino. Né? Sim, sim. Coisa séria, né, cara? Era uma poesia, mas uma poesia muito séria, né? Falando verdades sobre nós, né, João? Verdades sobre nós, seres humanos. Cara, mas a gente nadou um bocado nesses 2 versículos aqui, né? Então, assim, não cesse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher, né? A seu tempo. Então, cara, dê tempo. Não cesse de fazer o bem, não se canse. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão. Exatamente. Não saberás qual procederá. Exatamente, João. Então, tá plantando, cara, não tira a mão não, fica ali, né? Fica ali atento, rega, espera, vai nascer, vai eclodir, vai vingar, mas você precisa estar muito atento e não se desesperar porque não está sendo notado, não está sendo percebido. Porque aquele que não dormita nem dorme,
O guarda de Israel, ele não dorme, ele está atento. Os olhos cochila, de Deus, né? Tudo vê, tudo vê. É. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? A gente volta já já. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o segundo bloco da nossa programação. Nós já estamos aqui no capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ensinando Timóteo a pastorear a igreja e a se pastorear também. A gente estava comentando ainda há pouquinho que um problema sério e grave que a gente tem são pastores que não sabem se pastorear. Não são pastoreados e não sabem se pastorear. E isso gera complicações terríveis na vida. Paulo está não só ensinando Timóteo a pastorear a igreja, mas está ensinando a se pastorear também, né? A cuidar de si. Nos 5 primeiros capítulos desta carta, elas foram dedicadas a ensinar o comportamento de um pastor. Uhum. E ele mostra alguma diversidade, mas mostra como tratar essa diversidade, como lidar com ela. Então, esses cinco primeiros capítulos, Paulo está ensinando Timóteo como pastorear, como ser um pastor de verdade. Uhum. Apesar de novo, mas com as qualidades essenciais. Então, quando se diz pastores que não sabem se pastorear, eu diria pastores que não têm tido cuidado da vigilância em se pastorear. Não tem se dado o cuidado disso, e muitas vezes acontece quebrar-se nas mãos do oleiro, né? Dentro do seu próprio ministério, quando espanta, estão com rachaduras tremendas, porque não tiveram cuidado de se pastorear. Então, a carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo em especial, está Paulo dando todas as orientações como um pastor deve caminhar e como resolver questões difíceis de lidar. Ele fala de escravos, fala de senhores, Sim. Fala de homens devassos, fala de homens perversos, fala de fofoqueiro, de tudo isso, como o pastor deve se comportar diante disso. Está bem exarado nessa carta aqui. Sim. Domingo passado, eu fiz uma reflexão numa poesia que eu li, falando: desinflama, meu amor, do seu jeito, é muita dor. Pessoas inflamadas, João, são pessoas que vivem a partir de muita dor. O que Paulo está fazendo é procurando fazer com que Timóteo se desinflame, não viva inflamado internamente. Que ele se organize internamente e essa inflamação seja debelada, porque assim como o corpo tem o seu processo inflamatório, a alma também tem processos inflamatórios. Diante de uma crítica, quem de nós, né, já não recebeu uma crítica e isso gerou uma certa inflamação, uma indignação, uma vontade de vingança, alguma coisa assim que perturbou a gente internamente, não é? Na poesia, o cara chama isso de inflamação. E a pessoa vive de maneira muito dolorosa quando ela tem o seu interior inflamado. Não é? Então, é preciso cuidar de si para que esses processos inflamatórios da alma não gerem tanta dor no viver, né? O chamado da poesia é vive, né? Vem viver. Então, o cara está desafiando a moça a sair do processo inflamatório dela, porque daquele jeito era muita dor. Tem gente que vive assim, muito doída, por anos. Todos nós conhecemos pessoas que vivem doídas, né? Amargas, azedas, né? Estragadas internamente, porque ficam retroalimentando isso, né? Então é preciso sair dessa bolha, encontrar uma outra maneira de viver, porque aquela maneira de viver não está legal, está inflamando, né? Processos inflamatórios, pastor João, é cheio de nome tox, né? É assim, sim, está todo dolorido. Tudo dolorido, né? Já que estamos falando desse assunto, eu queria dar um conselho aos nobres colegas pastores. Se você tem uma dificuldade e não está conseguindo, procure um amigo, procure um pastor amigo. Nós somos pastores para pastorear também uns aos outros. Pastorear a cidade que vivemos, pastorear a igreja que está sob os nossos cuidados, ou o conglomerado de cristãos que está sob os nossos cuidados, da Igreja de Cristo, mas também outros pastores.
Eu quero aconselhar, inclusive, a várias associações de pastores que se reúnem para banquetear, para qualquer coisa, que também, eu creio que algumas delas existem, o cuidado de pastorear, de conversar uns com os outros, de ter o cuidado de orientar nas questões mais difíceis, de ajudar a resolver as questões difíceis no seu próprio labor pastoreal, né? Então, esse é o meu conselho. Não se inflame sozinho. Procure um amigo, procure um colega. Há muitas pessoas de confiança, há muitos pastores de confiança que não vão fofocar a tua vida. Há muitos deles que merecem confiança, que querem, que vivem para isso. E a gente está nesse mundo para isso. A gente somos pastores, não é cada um de uma igreja, somos pastores da Igreja de Cristo. Uhum. Há alguns segmentos que estão sob os nossos cuidados, com as suas regras, com seus estatutos, mas todos pertencemos à Igreja de Cristo, é o que nós entendemos, né? Uhum, sim. E nesse corpo a gente está para servir uns aos outros. Uhum, sim, verdade. Bom, nós vamos mudar um pouco o assunto agora, que é o capítulo 6, se você está nos acompanhando, o capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo. E vamos proceder, Lorde, a leitura, Sim. querida? Quem for escravo deve fazer o melhor, respeitando seu senhor, para que os de fora não falem contra Deus e contra nosso ensino, por causa do seu comportamento. Escravos que trabalham para senhores cristãos, façam ainda mais. Os senhores deles são também seus irmãos amados. Uhum, caramba. A gente está diante de uma configuração social muito injusta, e Paulo não está aqui chancelando a escravatura, né? Uhum. Ele está andando por meio desse sistema que era um sistema legal, mas ensinando A como viver nele. a conviver dentro dele da melhor maneira possível, né? É bom a gente pensar nisso, porque pode ser que alguém pense, não, Paulo está concordando com o sistema da escravatura, né? E não é essa a questão aqui. A questão aqui é, já que estamos aqui, como é que nós vamos lidar com isso, né? Uhum. Já que estamos nessa situação, se eu estou na condição de escravo e o meu senhor é meu irmão, eu devo, no meu comportamento, eu devo ter um proceder íntegro. Mesmo não sendo irmão, que no primeiro versículo, não fala de ser crente, o seu senhor, mas fala de que o escravo, sendo crente, ele deve ter um procedimento digno de cristão, porque na sua forma de falar ou de agir, ele está dando testemunho de Cristo que vive na vida dele. Uhum. No versículo 2 é quando ele diz, e se o teu senhor for cristão, Uhum. não tente te igualar a ele, porque ele é teu senhor, ele está com as ordens, ele está com a administração. Eu conheço pessoas que, ontem mesmo eu ouvi disso uma informação, que 2 colegas viveram juntos, um emprestava a chinela para o outro, a roupa para ir para a festa, essa coisa toda, e um entrou para a marginalidade, o que era mais abastado entrou para a marginalidade, e o que era menos abastado entrou para a faculdade. Tornou-se bacharel em Direito, fez concurso, tornou-se juiz, e um dia, por ironia do destino, aquele colega dele que emprestava, que lhe supria, entrou em um infortúnio e foi parar nas barras da justiça, e o juiz era aquele seu colega. Quando ele chegou lá, que olhou e disse, não, está tudo legal, aqui esse é meu colega, ele não vai me condenar. E o colega dele deu-lhe a canetada devida. Muito embora depois ele está fazendo uma alusão a que Deus não fechou os olhos para o pecado da humanidade, condenou o pecado, mas trouxe o remédio. Depois lá fora, o suma da história é que depois lá fora, ele bate no ombro do condenado e diz, eu ali estava como juiz e tive que cumprir a lei. Muito embora está aqui o dinheiro para você pagar a pena da sua sentença. Eu trouxe o dinheiro. Ótimo. Ele fala, mas eu estou falando aqui é de alguém que tem um senhor, um chefe,
o patrão dele é crente, ele é crente também, ele quer relaxar o trabalho e não... porque na igreja são iguais, mas aqui há hierarquia no trabalho. E Paulo está chamando exatamente isso. Se o teu Senhor é crente, não o desprezem por serem irmãos. Ou seja, por na igreja você ter o mesmo nível, na vida comum ter o mesmo nível, mas lá dentro ele é teu Senhor. Trabalhe, sirva ele da melhor forma possível. Sim. Entendeu? João, eu conheço muito, muito de perto uma situação em que o comandante do quartel era um cristão. Uhum. E ele tinha um estafeta, um ajudante, né? Que era um taifeiro até. Esse taifeiro, ele era crente também. E porque o comandante dele era cristão, ele se achava no direito de chegar atrasado, né, de ler a Bíblia enquanto expediente. No expediente. Aí um dia o comandante dele chamou e ele disse assim: por que você chegou atrasado? Ele estava numa vigília, estava inclusive orando pelo Senhor. Como se o fato dele ser o comandante dele e ser um irmão, ele tinha que entender que ele estava numa vigília, que ele tinha chegado tarde porque não dormiu direito, porque estava orando pelo chefe dele durante a vigília, né? Então, assim, essa falta de respeito, a gente não está falando mais de escravo, mas está falando de hierarquias, né? A gente precisa entender que o princípio é o mesmo. Se a gente tem alguém que está acima de nós numa situação hierárquica, o respeito que se deve ter traz dignidade para a relação e para a experiência cristã, que não é uma experiência de abuso, de desrespeito, pelo contrário, é uma experiência que nos remete ao respeito ao outro. Há fatos nisso, bispo, que o subordinado é pastor do superior hierárquico. Sim. Mas Paulo está entendendo essa situação, está trazendo a lume esse texto para dizer: lá no trabalho, trate-o com a dignidade devida, com respeito devido. Porque vocês estão no trabalho, se vocês fazem parte da mesma trincheira, mesmo você sendo o pastor do seu comandante, seja o subordinado que você tem que ser por conta da instituição que vocês pertencem. Sim. Por conta da instituição que vocês pertencem. Sim. Não dá para ser... João, eu estava no quartel. Eu era soldado e eu estava de guarda no paiol e estava cochilando, dormindo. Aí chegou o comandante da guarda, fazendo a ronda, e me viu dormindo. Pegou uma pedrinha e jogou em mim. Eu acordei, né? E ele veio conversar comigo, me aconselhou e tal. Não foi severo comigo, né? Anos depois, eu estava pastoreando uma igreja e esse comandante da guarda era meu diácono. E ele era tão gentil, tão generoso, ele, né? E eu tratava com muito carinho, me lembrando da pedrinha que ele jogou e ele não me puniu. Mas se punisse, era uma punição digna, digna, uma punição sim, correta. Sim, que sim. não podia levar depois para a questão pessoal, lá na igreja. Eu não podia lá na igreja abusar dele, né? Mas vamos lá, Lloyd. Oh, meu Deus. Eu me lembrei agora dele, cara. Gente muito boa ele, viu? O assunto agora é outro, né? Vamos lá. Versículo 2. Isso aqui vai arder no lombo. É o 3, né? Esses são os assuntos que eu quero que você ensine e pregue. Ensinar e pregar. Olha. Ensinar e pregar. Aquela missão lá de Paulo em Roma, né? Ensinando as coisas sobre Jesus e pregando o evangelho, né? Querigma e didaquê, né? Pregando e ensinando. Sobre essas, olha as coisas que Paulo vai recomendar para Timóteo: pregar e ensinar. É que eu aprendi em 1990 no Congresso e nunca esqueci de uma fala de um dos pregadores: a pregação induz a fé e o ensino à obediência.
Uhum. A pregação induz a fé e o ensinamento induz a obediência. Então, ele está falando de pregar e ensinar. Ensina os teus crentes a terem fé e a serem obedientes na fé que eles professam ter. Certo? Ok, Perfeito. palavras sólidas aí. Olha. Se algum líder começar a ensinar outra coisa, rejeitando as palavras sólidas do Senhor Jesus e nossa instrução piedosa, diga o que eles são: rios poluídos de ignorância que contaminam tudo com inveja, Meu Deus controvérsia, maledicência e fofocas. De vez em quando, há uma epidemia de traição e a verdade passa a ser apenas uma lembrança remota. Eles pensam que a religião é um meio de conseguir lucro rápido. Uma vida consagrada traz lucro, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Meu Deus do Considerando, então, que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada, se temos pão na mesa e sapato nos pés, é o bastante. Vamos parar aqui. Meu Deus do céu. Acho que foi domingo passado, eu me lembrava disso. A questão da falta de contentamento. Há pessoas que não estão contentes com coisa nenhuma. Quanto mais tem, mais querem. Mas isso. Ele está falando, parece que está escrevendo para os tempos modernos. Parece que está falando para a nossa época. E ele está falando de líderes que usam a religião para obter vantagem financeira, João. Já era existente. Sim, nessa naquela época já era. Pessoas que... Gente, a gente leu o livro de Atos e viu aquela questão de Simão, né? Simão ofereceu uma soma, porque ele queria dali extrair vantagens, ganhar dinheiro com o Evangelho. Então, pessoas que não têm comprometimento com o viver com o Evangelho, tem apenas, eu disse um dia desse, preletando para alguém, que fazer uma pregação bonita, uma oração que encoste o céu com a terra e que faça muita gente delirar. Fazer um sermão maravilhoso. Qualquer canalha pode fazer, desde que ele tenha habilidade para lidar com isso. Agora, o comprometimento com o Evangelho é o que o Paulo está falando aqui. Ele está falando desses canalhas que aprenderam coisas lindas e ludibriaram muita gente, enganaram muitos. Jesus Cristo fala daqueles que, se possível, até é o Paulo que fala, os eleitos da fé serão enganados, né? Os eleitos da fé, até os eleitos da fé, imaginem o estrago que já havia naquela época de pessoas que se diziam, e não é só nesta carta, em quase todas as cartas Paulo fala daqueles que passavam pela igreja tentando ensinar outro evangelho, tentando corromper a boa doutrina, tentando aliviar, na verdade, a vida de alguns ou de muitos com, digamos, pessoas que têm vida desregrada, mas se fazem o bem. Ele falou dos fariseus que diziam, ofertavam para o templo, mesmo deixando pai e mãe passar fome, né? E diziam, isto é uma bênção, né? Eu estou abençoado. São esses que estão passando por aqui, querendo se aproveitar. Quando Paulo fala de riquezas, eu creio que ele não estava falando apenas de riqueza material, mas de fama também. Há muita gente que tem sede de fama e não de dinheiro. Há muita gente que se alimenta da vaidade e não do dinheiro. Exatamente, João. Se alimenta da riqueza, da vaidade do que do monetário. Né? Do poder, né? O do poder. Ter poder é muito mais do que ter dinheiro para muita gente. É assim, cara. E Paulo está dizendo aqui, a esses, tem cuidado, aparta-te deles, chama eles na grande, mostra que não é esse o procedimento daqueles que servem a Cristo. Os que servem a Cristo têm que ter simplicidade, viver com simplicidade. Podem viver com dignidade, com riqueza? Podem. Mas essa riqueza não lhe traz orgulho nem soberba. Mas é grande o ganho, a piedade, mas a piedade com contentamento. Sim. Não usar
Eu creio que um pastor que dirige, que cuida de um segmento da igreja, que tem condições financeiras, esse pastor deve morar numa casa digna. Uma certa vez, chegou um pastor na comunidade que eu vivia e fomos reformar uma casa para que ele morasse, que é uma das grandes bobagens a gente fazer uma casa pastoral pegada da igreja, porque perturba o pastor e a sua família a vida inteira, né? Uhum. Mas a gente foi melhorar a casa para ele morar. Era um compartimento ao lado da igreja. E eu mandei colocar um ar-condicionado. E ele me disse, o pastor supervisor, não vai tirar o meu couro? Eu disse, não, foi eu quem mandei botar, se qualquer coisa eu pago a conta. Uhum. Porque eu não quero chegar aqui pela madrugada, se necessário for, chamar um pastor que passou a noite se revolvendo na cama por conta do calor e da muriçoca que o mordeu, podendo ele ter um ar-condicionado. Eu quero chegar aqui e achar um pastor disposto, então eu tenho que dar dignidade para ele. Se eu precisar chamá-lo pela madrugada ou qualquer hora, ele se levantar da cama com disposição e não todo quebrado com preguiça porque ele não teve cômodo à noite. Então eu entendo que um pastor que pastoreia na determinada comunidade evangélica e ela tem recurso, ele deve ter o seu carro digno e o lhe represente. Não é um blindado e nem viver com segurança, mas é um carro digno do seu posto pastoral. É uma casa digna de receber os seus amigos e ter dignidade para viver. Um salário que lhe dê a possibilidade de comprar roupas dignas e de sustentar a sua família, porque ele vive do evangelho. Eu creio nisso. Agora, viver nababescamente em cima do salário da igreja, puxar porque você tem que ofertar, tem que dizimar, porque eu tenho que luxar em cima disso, tenho que passar as férias em Paris com os meus filhos. Uhum. Isso tem sido recente. Isso cai no que Paulo está dizendo aqui. Soberbo, de nada sabe, delira, contendas, blasfêmias. João, essa condição de eles pensam que a religião é um meio de conseguir lucro rápido, né? Esse equívoco que se comete é uma tragédia. É uma tragédia, porque não é isso que um líder deve estar almejando. Cara, quando eu leio que uma vida consagrada traz lucro, traz lucro sim, de muitas naturezas que não necessariamente a monetária. A monetária. E diz assim, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Cara, se você souber, se você se atentar que viver você mesmo, você ser capaz de ser você mesmo é de um lucro absurdo. Quando você começa a viver a sua própria vida, não tem a ver com o monetário, João. Não é uma pregação franciscana de Paulo para Timóteo. Uhum. É exatamente isso, cara. Tendo sapato para pôr no pé, né? Pão na mesa, uma roupa para vestir, essa suficiência nossa, não é nem nossa busca, é a consequência de viver uma vida consagrada. A vida digna que você vive como pastor. Exatamente, exatamente. Eu não creio, eu não aceito, eu particularmente não aceito. Eu encontrei um dia desse com um pastor, já foi para a glória ele, de uma grande igreja, indo para uma convenção, dirigindo o carro. Eu disse a ele, se fosse na igreja em que eu sirvo, o senhor não estaria dirigindo esse carro. Porque essa igreja tem condição de pagar um motorista para dirigir o carro para o senhor, que já está nessa idade. Os seus reflexos já estão poucos, e a igreja tem condição financeira de pagar um motorista para lhe levar a essa convenção, para que o senhor chegue lá e participe dela com dignidade, sem estar exaurido de ter dirigido por longa distância. Olha, eu estou quase chegando nessa idade de ter um motorista. Mas eu não tenho dúvida nenhuma do que a igreja tendo condições e vendo que os reflexos do meu pastor estão poucos e o risco da vida dele é iminente, o risco de uma tragédia pode ser iminente, e a igreja tendo condições, pagar um motorista, eu acho que isso é digno. Uhum. Indigno
É ele sair daqui para Paris, voando daqui para Paris, deixando a igreja aos cuidados de alguém e gastando o dinheiro da igreja que não é nem do seu salário. Ou se é do seu salário, é um salário nababesco, né? Oh, meu Deus do céu. Aí nós vamos entrar numa seara tensa demais da conta. Mas antes de entrar nessa seara, nós vamos tomar mais um cafezinho e voltamos já já. Gente, nós estamos diante de um texto muito contemporâneo, escrito por Paulo a Timóteo, e isso é muito sério, muito... Quase 2000 anos atrás. Mas o espírito do homem cobiçoso, João, ele é o mesmo sempre, né? Ele vem lá do Éden, né? Vem a corrupção do Éden, que gera todo esse mal-estar dentro da natureza humana, né? E nós estamos diante de um texto que parece que está sendo escrito para hoje, posto numa revista para todo mundo ler e entender que isso está acontecendo, né? E a igreja precisa estar muito atenta, porque assim, cara, o que a gente tem de pregadores aduladores, que são marqueteiros, não são pregadores do evangelho, são marqueteiros da fé, né? Cujo o objetivo final é o lucro, é a vantagem econômica. Eu me estarreço sempre, meu coração não sossega, porque eu vejo a igreja, de um modo geral, né? Estou falando de um modo muito geral mesmo, a igreja se enveredando por um caminho de infantilização. Gente que devia ser mestre é tão infantil, porque são infantilizados, porque não recebem o evangelho. O evangelho vai amadurecer as pessoas, não infantilizá-las. Mas esses marqueteiros da fé, e eu falo isso com desprezo mesmo, né? Não com desprezo à profissão de marqueteiro, mas esse marqueteiro da fé tem meu desprezo, porque eles usam de manipulação para objetivar algo reprovável, que é a vantagem financeira. Quando a gente está lidando com gente, o nosso objetivo é cuidar das pessoas, né? Não é obter vantagens econômicas sobre elas. Quando Paulo diz, cara, vocês estão sendo enriquecidos por nós, e nós pobres, vocês tendo tudo, né? E nós não tendo nada, mas possuindo tudo. Essa é a condição, não ter nada e possuir tudo. É a dignidade de um bom pregador, é não ter nada, mas possuir tudo. E volto a repetir, não é um discurso franciscano, é um discurso da ética do pregador, da ética do líder. Se um líder não é ético, ele comete tantos impropérios, faz tanta loucura, e ele começa aqui no verso 10, falando de um líder que apenas está atrás de dinheiro. Isso. A versão que João tem à mão, ela fala com, acho que, muito mais contundência, né? Ela dá uma esmagada nisso. Você pode ler, João? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha que loucura, cara. Que loucura. Não, a gente tem visto isso. Assim, eu acompanho as notícias. Eu estou sempre antenado para... A igreja é meu interesse, né? É minha vocação, é apacentar, é cuidar da igreja, cuidar do ensino da igreja. Eu sou muito mais ensinador do que pastor propriamente dito, né? Minha função é cuidar do ensino. Eu sou esmerado no ensino, eu me dedico, eu me debruço no ensino, ok?
Mas com isso eu também pastorei. Claro que a palavra do ensino é a palavra né, do pastoreamento. Ensinar, né? Ensine e pregue. Como Ensine e orienta pregue, Paulo exatamente, ensine e pregue. Essa minha função me faz ser crítico sobre o movimento e sobre a época que a gente vive. Os absurdos que eu tenho acompanhado me causam esse estarrecimento. Eu fico estarrecido mesmo, de verdade. Meu coração dói quando eu vejo abusos. Mas eu vejo homens se enveredando com essa habilidade de lidar com a massa, né? São habilidosos ao lidar com a massa. Mas o objetivo deles não é o bem-estar da massa. Eles usam ferramentas como o medo, a culpa, o lucro, para obter lucro. Isso mesmo. Né? Essas ferramentas, elas são utilizadas para gerar vantagens, e vantagens absurdamente econômicas. Esses caras não sabem que o que eles estão preparando é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Na versão que a gente tem, tu pode fazer a leitura? Sim. O mesmo texto que o pastor leu na versão que ele está à mão. Sim. Mas o líder que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Sim, e amargam mesmo. Eu queria confessar aqui, desculpa interferir, algumas dores que eu tive participando de congresso mundo afora. Eu participei de o maior congresso que o mundo já teve da juventude, que foi Geração 90 em Brasília. O maior congresso até hoje realizado pela juventude. Não vi lá nenhuma expressão de ganância, mas participei de eventos aqui em São Luís e aqui no interior do Maranhão, onde, dentre os pregadores, eram selecionados previamente os pregadores contratados, cantores contratados e um marqueteiro da oferta. Segundo os organizadores, ele tinha o dom de coletar oferta. Então, ele tinha a forma de manipular, de falar, para que a oferta fosse rentável, absurdamente rentável. E eu participei de alguns momentos desses, eu estava ali perto organizando, pego o meu relógio de ouro e disse, olha, eu vou começar aqui, quem quer ofertar? Eu vou começar ofertando o meu relógio de ouro, ele deve valer R$2.000. Isso aqui. Está aqui, ó. É minha oferta e eu quero ver quantos vão ofertar. Ou então está aqui a chave do meu Cherokee. Está aqui a chave do meu Cherokee. Eu estou dando hoje de oferta para a igreja. Pega a chave e coloca. Está estacionado bem ali no pátio. E coloca na salva. E o pessoal cai tirando a salva. E eu, como acompanhei de perto, fui ver depois. Depois que toda a arrecadação é feita, dá cá a chave do meu carro, dá cá meu relógio de ouro e mais meus 20% que eu vim aqui para fazer isso. Eu tive a tristeza de ver isso e criado no sistema que eu fui criado, na pobreza que nunca foi gananciosa, eu vi com tristeza isso acontecer. Estou falando de coisas que eu vi. Uhum. Eu não sei o que vai acontecer. E ali para a gente, para todo mundo ali, ingenuamente, era um homem que tinha o dom de coletar ofertas. Será que existe esse dom de arrecadar dinheiro entre os crentes, de extorquir? Eu não sei, eu nunca encontrei ele na Bíblia. É o dom do canalha, João. Mas eu vi isso. Mas tem o dom do bajulador também, que é um dom extra-bíblico, né? Tem o dom do bajulador. E depois vocês veem isso aí. Então, quando o Paulo diz aqui para Timóteo, o amor ao dinheiro, não é ter dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro, não é possuir dinheiro, mas é ter amor excessivo por ele. E finalizando, ele diz, mas tu, ó homem de Deus. Uhum.
Verso 11. Percebe isso, como é que ele diz? Mas tu, ó homem de Deus. Mas você, Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso. Corra atrás de uma vida justa, uma vida de contemplação, fé, amor, perseverança, cortesia. Corra a toda velocidade na fé. Busque a vida eterna, pois fomos chamados para ela, a vida que você abraçou tão fervorosamente na presença de tantas testemunhas. Exorto você na presença do Deus doador da vida e diante de Cristo, que ficou firme na presença de Pôncio Pilatos e não retrocedeu um só milímetro. Guarde esse mandamento com seriedade e não vacile. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Ele vai se manifestar no tempo certo e sua vinda está garantida pelo bendito e incontestável soberano, pelo Supremo Rei, o Altíssimo Deus. Ele é o único que a morte não pode tocar. Sua luz é tão brilhante que ninguém pode chegar perto. Ele nunca foi visto por olhos humanos. Olhos humanos não conseguem percebê-lo. A ele toda a honra e o domínio eterno. Amém. Olha, não é isso, cara, que a gente tem que se deixar vencer pelo Evangelho. É diante dessa glória que nós estamos, é diante desse Supremo Senhor, desse soberano que nós estamos, onde o brilho de sua glória ofusca todos os brilhos. Outro dia eu salmodiei um salmo da minha autoria, né? Dizendo que se todos os sóis de todos os sistemas solares se reunissem para brilhar de uma vez só, num só fulgor, ele seria obscurecido pelo brilho da glória do nosso Senhor. João, diante desse que brilha mais do que todos os sóis reunidos para brilhar num dia só, ele é o nosso Senhor, e diante dele rendição. Estava citando para Lloyd ainda há pouco um texto que Jesus diz que qual é o rei que, tendo 10.000 soldados, saindo para combater outro rei que vem com 20.000 soldados, não para calcular e aí pedir condições de paz, rendição. Essa parábola Jesus cita para revelar duas posições, a minha com 10.000 soldados e a dele que vem com 20.000 soldados. E a minha única condição é pedir rendição, condições de paz, porque contra ele a ruína, dos versículos que a gente leu ainda há pouquinho, a ruína é inevitável, não dá para combater com o rei. Por isso é que esses caras que vivem pela ganância do dinheiro, a ruína é o fim deles. Não tem como se erguer. Uma vez que você entra por esse caminho, a sedução do caminho é tão grande. Eu disse outro dia, eu tinha um amigo querido que um dia eu fui pregar na igreja dele e ele tinha muitas contas para pagar. Ele contratou um marqueteiro para fazer campanhas na igreja. E eu cheguei lá no dia da campanha do travesseiro. Era um travesseirinho desse tipo de relógio que você bota no relógio para manter a pulseira. Escrito assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor só tu me fazes repousar seguro. Era a campanha da insônia. Eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Começou tão bem, olha onde é que nós estamos chegando. Fazendo campanha para arrecadar recursos para pagar a conta. O dia que nós tivermos que fazer campanha para arrecadar recurso para pagar a conta, esse é o dia que eu não posso mais estar aqui. Porque isso é um absurdo. Cara, não dá para fazer, não faça. Jesus Cristo não disse, dá para ter, não tenha. Jesus Cristo disse, a sabedoria consiste ao edificar uma torre ou qualquer empreendimento, sentar e calcular.
Foi isso que Jesus Sim. Cristo disse? Sim. A sabedoria consiste nisso. Ou seja, esse é um homem sábio, quem procede dessa natureza. Eu queria me deter aqui, que foi um parágrafozinho que eu fiz aqui, quando Paulo diz, mas tu, ó homem de Deus. Percebe que Paulo chama Timóteo, pastor, mas bem aqui, diante dessa ignomínia toda que aparece aqui, ele chama Timóteo de homem de Deus. Posiciona Timóteo. Posiciona Timóteo, ou seja, ele traz aqui o amor ao dinheiro, os que procedem dessa forma, dessa outra, dessa, e dá um nome a Timóteo, um designativo a Timóteo especial, que ele ainda não tinha dado em toda a carta que nós estamos lendo. Homem de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. É como se ele estivesse dizendo para mim, mas tu, ó João, não deixa te enveredar por isso. Pelo contrário, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. São atributos de quem é de Deus. Isto são atributos de quem pertence a Deus. Não obstante pertencer a uma religião, a uma crença, a uma igreja ou qualquer coisa, mas a quem pertence a Deus. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E milita com a fé perfeita. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado. E você fez confissão disso. Porque desconfessar aquilo que você confessou com tanta alegria, com tanto gozo. Voltar ao princípio, eu não estou me reportando voltar ao princípio da igreja, porque a igreja no princípio existiu daquela forma porque era a possibilidade que ela tinha. Hoje são diferentes as possibilidades da igreja de hoje. Agora, o princípio da fé que você escolheu, que você professou, que você confessou, está baseado na justiça, na piedade, na fé, no amor, na paciência e na mansidão. E não na ganância, no desprezo pelos outros. Eu estava lembrando, um dia desse, tempo desse qualquer, aí chegou na igreja alguém dizendo, eu preciso voltar para casa. Eu moro em Vitorino Freire. Eu vim procurar remédio, procurar recurso, já fiz os exames que tinha que fazer, estou voltando, mas não tenho dinheiro para pagar a passagem. E eu entrei aqui nessa igreja imaginando que alguém pudesse me suprir essa necessidade. Eu levei mais tempo conversando com esse cidadão e percebi que era um homem sincero. Tudo que podia ter feito era chamar um Uber e mandar ele para a rodoviária e dar o dinheiro da passagem dele. Mas eu entendi que quando Jesus diz assim, eu tive preso, e eu tive estrangeiro, e eu tive fome, eu tive desprezado, eu tive desgarrado, e tu não me deste valor ou não me acompanhaste. Aí papai ia cair do cavalo. Não tive alternativa, entrei aqui no meu carro. Não me dê só o dinheiro da passagem, você vai como? Não, eu vou de ônibus, não, eu vou te deixar na rodoviária e já compra a tua passagem, você lá pega seu ônibus e vai para sua casa. Não era uma questão de ser simplório, é que lá no coração estava exatamente o sentimento de que atendê-lo precisava ser atendido com dignidade e não jogar no ônibus aquele dinheiro da tua passagem. Se é para fazer, vamos fazer direito. Se é para fazer, vamos fazer com excelência. Se é Jesus Cristo está ali personificado nesse indivíduo, então vamos fazer para Jesus o que é melhor. Não apenas cumprir a obrigação, porque Jesus Cristo, depois de ter feito tudo que vos foi ordenado, considerai-vos ainda inúteis. Sim. Então é preciso fazer mais do que foi ordenado. Sim. Não estou falando isso com preciosismo, mas esse deve ser o posicionamento quando Paulo diz a mansidão, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão são qualificativos de um homem de Deus. Esses qualificativos de amor ao dinheiro, de ganância, de fazer loucuras. Eu quero voltar a falar, porque o assunto tocou, alguém casado com uma parenta minha, que é diácono de uma determinada congregação ou segmento,
Eu perguntei para ele, você ainda não foi consagrado apóstolo? Ele disse, não, eu sou supervisor de uma área. E qual é que você faz nessa área como supervisor? Eu visito toda semana e presto um relatório para a centralidade, para a central. E eu, intuindo mais ou menos o que era, eu suponho que no seu relatório você cite quantas famílias se mudaram para o bairro, para a região, para o povoado, quantas famílias casaram, quantas crianças foram apresentadas, os que se desviaram da fé, quantas pessoas se converteram ao Evangelho. É baseado nisso teu relatório? Ele olhou assim para mim com a cara de desdém e disse, é uma desgraça, porque o relatório que eu tenho que fazer é quanto rendeu, quanto entrou e quanto ficou na congregação. Única e puramente o relatório que eu tenho que dar dessas congregações é o financeiro. Sim. É chocante, né, João? Tem um texto de Jeremias 31 que eu acho espetacular. A nação de Israel está perdida no exílio babilônico, está desviada de si mesma, né? E Jeremias escreve para essa congregação perdida, dizendo, a saída é o caminho de volta. A saída é o caminho de volta. O texto diz bem assim, Efraim, meu amado filho, meu filho em quem tenho prazer, toda vez que menciono o seu nome, meu coração bate de saudade, e tudo em mim grita por ele, com amor e carinho espero por ele. É o decreto do Eterno. Sinalizem a estrada para marcar o caminho de casa, encontrem um bom mapa, estudem as condições da estrada, a saída é o caminho de volta. Dá trabalho, mas a saída é o caminho de volta. Sinalizem a estrada. Sim. Esse chamado de Jeremias para o povo, para o regresso para casa, é o caminho trabalhoso, mas é o caminho que todos nós que nos desviamos do caminho, né, precisamos fazer. Dá trabalho. Quando Elias está perdido no deserto, pedindo a morte, o que Deus diz para ele é, volta ao teu caminho. Volta ao teu caminho. Ele será sobremodo longo, mas volta ao teu caminho. Eu tenho planos com você. Tenho um rei para você ungir e tenho o teu sucessor. Volta ao teu caminho. Não é volta ao caminho. Né? Tem uma viúva no caminho a ser assistida. Sim, né? Há uma história a se resgatar. A saída é o caminho de volta. Esse texto tem me feito pensar muitas vezes que às vezes a gente ganha um atalho querendo ser mais veloz, mas esse atalho pode nos levar para muito longe do destino programado. Se tem alguma coisa que me distrai, se tem alguma coisa que te distrai no meio do caminho, que está te levando para longe do teu chamado, para longe do meu chamado, para longe do meu objetivo, eu devo me orientar por um bom mapa, eu devo examinar as condições da estrada, sinalizar a estrada e voltar. A saída é o caminho de volta. Quantas vezes a gente tem que desdizer o que disse, tem que desfazer o que fez, porque a saída é o caminho da simplicidade. É isso que Paulo está apontando para Timóteo. O caminho é esse aqui. Paulo está dando um bom mapa para Timóteo, para que ele não se enverede por um caminho que não lhe pertence, para um caminho... Eu lembro que, olha que os votos iniciais... Olha como era no início. A confissão que tu fizeste. Diante de tanta testemunha, né? Então, olha para isso, porque aqui está teu objetivo. Teu objetivo não está fora daqui. Porque a gente pode se perder no caminho. Eu até digo que a gente pode até se perder no caminho. A gente não pode perder o caminho. Se a gente perder o caminho, a gente está perdido de verdade, desorientado, e o fracasso será o nosso alimento. Então, que a gente acorde, né? É época da gente se arrepender
e voltar para casa, né? É hora do regresso, né? Lembra de onde tu caíste, né? Lição do Apocalipse, né? Volta. O caminho de volta é doloroso, mas é a única alternativa para você não continuar perdido, né? É fazer o caminho de volta. Quando te desviares pela esquerda ou para a direita, ouvirás por trás de ti uma voz dizendo: este é o caminho. Andemos por ele, gente. É o lugar mais seguro. É o caminho. Cristo é o caminho. Não se desvie de Cristo. Ele é o caminho. Se você andar por ele, você vai ter vida eterna. Amém. No porvir e no presente. No presente. É vida eterna dentro de nós. Vamos tomar mais um cafezinho, gente? E vamos para o nosso quarto e último bloco. Olá, gente, de volta para esse quarto e último bloco. Antes da gente começar a reflexão, eu queria lembrar você de que hoje, domingo, último domingo do mês do ano, né? do mês de setembro, e nós temos agora, às 9 horas da manhã, um encontro de ensino que tem sido muito precioso. Queria convidar você, a partir das 9 horas da manhã, para estar conosco aqui na Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. É um encontro com a palavra, é um encontro formidável que a gente discute sobre a vida, sobre o Evangelho na vida da gente. Tem sido um encontro tão formidável, tão maravilhoso, que eu acho que você não devia estar de fora, a não ser que você já esteja comprometido com alguma atividade, mas se não tiver e desejar estar conosco, você é nosso convidado, a partir das 9 da manhã. E também, ao cair da tarde, nós temos um encontro aqui, também na Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, bem pertinho da curva do 90, é o nosso encontro de celebração. O último domingo do mês, nós vamos celebrar intensamente a vitória do Senhor. Lembrando também que terça-feira é a nossa agenda. Terça-feira, nós temos um encontro no @Igreja da Colheita. Repetindo, @Igreja da Colheita, que é uma live que nós fazemos de reflexões no texto de Provérbios. Estamos avançando e tem sido também um encontro genial. No Divã da Graça é o nome dessa live. Você é nosso convidado a partir das 19 horas. Quarta-feira nós temos um encontro de mulheres aqui na igreja, que também é um encontro de oração virtual, né? Você que deseja participar, é só entrar lá no nosso Instagram e deixar no direct o teu pedido e a gente vai fazer o link chegar até você. Toda quarta-feira. E sexta-feira, nosso encontro de oração, que tem sido também muito interessante e precioso, onde a gente está, além de estar orando uns pelos outros, orando por objetivos, nós também estamos instruindo os cristãos a caminharem na dimensão do Espírito. É uma caminhada no Espírito Santo. Tem sido encontros formidáveis e gostaríamos de incluí-lo. Esse encontro é presencial. Repetindo o endereço, Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Se você está pensando, não, eu não posso ir, que eu estou saindo do serviço, já é tarde. Não se preocupe não, que tem um lanchinho aqui para você. Oh, que maravilha. Você não passa fome não, você pode vir orar com a gente, sem a preocupação de correr para casa para fazer seu lanche, porque tem um lanchinho aqui te esperando. Ok. A partir das 19h30, né, João? A partir das 19h30. Então você também é nosso convidado para essa sexta-feira. Acho que não esqueci de nada, né, Diogo? Tranquilo, vamos lá. Gente, nós estamos aqui em instruções de Paulo a Timóteo, e também riquíssima essa instrução do finalzinho da primeira carta, né? E vamos lá, Lógia, a partir do verso 17, né? Isso. Diga aos ricos na riqueza deste mundo que deixem de lado a empáfia e a obsessão por dinheiro, que está aqui hoje e desaparece amanhã. Diga-lhes que busquem a Deus, que ajunta muitas riquezas que jamais conseguiríamos administrar. E façam o bem, para que sejam ricos em ajudar os outros e sejam para lá de generosos.
se agirem assim, irão ajuntar um tesouro que vai permanecer e ainda obterão a vida que é verdadeira vida. Vamos dar uma paradinha aqui nessa instrução que para mim é muito preciosa. É Paulo fazendo o fluxo monetário circular, né? Porque verdadeira riqueza não é aquela que se acumula, né, João? É aquela que circula, né? Ele está fazendo uma relação entre o dinheiro que possuímos e a praticidade com aquilo que possuímos. Uhum. Ele está dizendo que o teu dinheiro não seja para ti o teu escudo, o teu tesouro. Jesus já falava disso quando disse: um certo homem disse, derrubarei os meus celeiros e construirei outros, e depois vou viver regaladamente. Ele está dizendo que os ricos não se estribem nas suas riquezas, porque elas são vulneráveis. Ele fala da empáfia que São suscetíveis, né, de desabar. Né? É. Quantas vezes a gente tem um exemplo claro no Brasil, o Olacir de Moraes, o rei da soja, né? Terminou pobre, endividado, Sim. era o rei da soja no Brasil. Pense nisso. Então, riquezas que são vulneráveis. E ele está dizendo, não construa o seu pensamento, o seu sentimento, e nem se sintam empafiosos, orgulhosos e vaidosos por terem alguma coisa. Sim. Falava disso um dia desse com alguns amigos, dizendo, a gente aprendeu lá no interior a chamar de doutor quem tinha dinheiro e curvar-se diante dele, quando muitas vezes era um brutamontes, Sim. um analfabeto, que tudo que possuía era dinheiro. Pobre, né? Pobre que tudo que possuía era dinheiro, né? E a gente ainda reverenciava porque ele tinha dinheiro, né? Eram os que eram escolhidos para ser padrinhos dos filhos na versão da igreja. Virava até dinheiro, doutor. Entendeu? Virava doutor. Virava doutor, era o meu compadre, que meu compadre tem dinheiro, tem riqueza. E Paulo está advertindo Timóteo, fala para eles, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas que a sua esperança esteja no Deus vivo, porque Ele dá. E eu acho que quem é esse Tito que fala, que diz que o Senhor dá e não acrescenta dores, né? Riquezas que o Senhor dá e não acrescenta dores. Então Paulo está falando a Timóteo, dizendo que Deus dá abundantemente coisas para que nós gozemos dela. Está escrito aqui. Abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Sim. E não nos sentirmos empafiosos, não sentirmos superiores, porque ele disse, outra coisa que lhes faça o bem, enriqueça em boas obras. Aí eu vou voltar ao que Salomão disse, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. É uma metáfora, porque pão na água não tem retorno, dissolve, né? Mas Salomão faz uma metáfora e diz, depois de muitos dias o acharás. Eu era bem menino, li a esse respeito esse texto de um certo homem que criou um menino, fez dele seu padeiro e tratou-o muito bem, pagou, e quando aposentou-se, entregou a padaria para aquele menino. Depois de algum tempo ele foi parar no asilo. A aposentadoria não rendeu mais, ele foi parar no asilo. E quando, um certo dia, ele bem triste, alguém bate nos seus ombros e vem te buscar para morar comigo, soube que o Senhor estava aqui. Era a partir disso, lança o teu pão sobre as águas, né? Depois de muitos dias ele retorna. Sim. Então Paulo está dizendo, façam boas obras, enriqueçam de boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ele está falando da avareza, Sim. de gente que tem tanta coisa e o seu vizinho está morrendo de miséria. Ele bota o leite fora, bota para os porcos, mas não manda para o vizinho para alimentar o filho do vizinho. Isso eu tenho visto e isso acontece, é suscetível de acontecer e tem acontecido mesmo. Está na Bíblia a orientação para isso. Não é só para crente, não. Está para quem é crente e para quem não é crente, ricos deste mundo. Não se baseie na sua riqueza. Lá em Jeremias diz, não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, né? Sim. Porque... João, todo grande varejo, ele tem um ciclo de existência. Nenhum varejo dura para sempre.
há um ciclo na economia em que ele gira, né? Hoje você tem um varejo absurdamente expansivo, mas isso vai girar e daqui a pouco esse varejo vai entrar em declínio. Salomão, nesse texto que João citou, ele fala sobre a economia e ele fala sobre você investir o dinheiro em vários negócios, essa coisa de jogar o pão sobre as águas, né? Na versão da Bíblia, da Bíblia na linguagem de hoje, fala sobre essa coisa de você fazer investimentos, porque você não sabe que crise virá ao mundo. E Salomão era esse grande investidor, né? Para lá e para cá, mercadorias. Sim. Acho que é Eclesiastes 11, se eu não me engano, 11:1, alguma coisa assim, é que esse texto é citado, né? Falando sobre justamente esse ciclo. Toda riqueza, para Paulo, toda riqueza tem uma finalidade, toda boa obra. Né? Paulo diz que Deus está enriquecendo você para toda boa obra. Então, se você se enriquece, lembre-se que essa riqueza não é só para você. Ela passa por você, mas ela não termina em você. Se eu não entender o fluxo, não é? Ela termina em mim e, ao terminar em mim, ela me inflama, como inflama esse cara aqui que ele está falando, né? O rico que está cheio de empáfia. Quando a riqueza termina em mim, eu fico cheio de empáfia, achando que eu sou o dono do mundo, né? Querendo aumentar os celeiros. Sim, a síndrome da onipotência. Gente, só tem um onipotente. Essa síndrome da onipotência não faz bem para o ser humano. A gente precisa entender que riqueza passa por nós, mas ela não termina em nós. Ela precisa atender outras demandas. A história que João contou do padeiro é uma história, se ela não é verdadeira, ela ilustra muito bem uma verdade. Toda semente que se planta, você tem a colheita. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Isso, para mim, é uma grande solução para a vida. As minhas sementes determinam a minha colheita. A qualidade e a quantidade das sementes que eu planto vão determinar a qualidade e a quantidade da minha colheita. Quando Paulo vai tratar dessa coisa do recurso financeiro, ele está falando de semeaduras, da qualidade e da quantidade. Então, se isso determina a minha colheita, é a quantidade e a qualidade das sementes que eu planto que me fazem ter acesso à abundância da colheita. Então, na minha sementeira, eu preciso ter qualidade e quantidade suficiente de sementes plantadas. Eu tenho uma sensação comigo. Nenhum neto meu ficará sem um curso universitário, porque eu plantei no futuro deles, investindo na vida de alguns jovens que não tinham dinheiro para ir para a faculdade. Eu plantei nesses jovens uma semente que vai nascer nos meus netos. Se eu tenho essa noção de semeadura, eu tenho um futuro planejado. Né? Se você olha para o futuro e não vê esse futuro com bons olhos, planeje ele. Não tenha medo dele, planeje ele. E você vai colher lá na frente aquilo que você plantar hoje. É por isso que a instrução para os ricos deste mundo é que eles estejam atentos aos ciclos. Porque ora se tem e ora não se tem. Ora você está lá em cima. Lembra do mordomo lá das riquezas da iniquidade? Que ele é elogiado por Jesus, né? Não, porque assim, a tradução, ela peca quando ela diz riquezas iníquas. Não era que ele usava o dinheiro do seu patrão. Riqueza da iniquidade era um nome que era dado ao ágio que era cobrado pelo mordomo, até pelo escravo que era responsável. Ele tinha o direito de cobrar um ágio, né?
E com esse ágio, ele facilitava a vida de alguns. E Jesus o elogia, dizendo que esse cara fez o que tinha que ser feito. Ele facilitou a vida de alguns. E no momento da escassez, esses que ele facilitou, o facilitaram também. Então, é preciso a gente dar seguimento às riquezas que entram na nossa mão. Elas têm destino. Muitas vezes Deus está pensando em alguém e usando o teu bolso para chegar nesse alguém. Se tornar o banco de Deus é de uma responsabilidade severa. Eu digo que Deus é o meu Senhor, é o meu dono, é o meu amo. Então, como o meu Senhor, meu dono, meu amo, ele faz investimentos em mim. E muitas vezes para se chegar a outros. Isso é preciso se entender, porque senão eu fico achando que eu sou o queridinho do papai, não é? O filhinho do rei, e não presto atenção no fluxo que Deus está querendo gerar através da minha vida. Riqueza é para ser repartida, não é para ser absorvida. Água que não circula, apodrece. Apodrece sim, João. Riqueza que não tem repartimento, que não reparte, que não comunica, que não comunga, estagna ou estagna e depois apodrece. Acabei de falar de Olacir de Moraes. Não estou condenando, estou só trazendo à tona, porque é público, é um fato público, né? Todos conhecem, quem já leu sabe da história dele. Riquezas que não circulam é como água que para, ela tende a apodrecer. Não alimenta nem o que está em volta de si próprio, né? E vamos lá, vamos para o finalzinho aqui, que está no finalzinho do programa também, né? E ele traz esse final dessa carta, ele diz: quanto a você, meu prezado Timóteo, guarda o tesouro que recebeu, guarde-o com a sua vida. Evite a religião de aparências e a confusão praticada pelos que se denominam sábios. Pessoas enredadas em muita conversa podem perder a essência da fé. Que a graça transbordante guarde você. Meu Amém. Deus, amém. Perder a essência da fé é duro demais, né? É duro demais. Quanto a você, meu prezado Timóteo, guarda o tesouro que recebeu. Guarde com sua própria vida. Gente, há coisas que se a gente não empenhar a vida da gente em guardar, em proceder, a gente deixa escapar as riquezas, as preciosas riquezas que Deus tem colocado na nossa mão, né? E o esforço que Paulo diz é guarde com sua própria vida. Ou seja, se assenhore disso, né? Não deixa isso escapar. E a verdadeira riqueza está nas questões do nosso próprio caráter. Não está nas finanças. Gente, finança não é riqueza. A gente citou ainda há pouquinho num comentário do pastor João que o cara era tão pobre que tudo que ele possuía era dinheiro. Cara, o dinheiro acrescenta o que na nossa vida exatamente? Quantos dias você pode comprar com dinheiro na sua vida? O quanto de saúde você pode comprar na sua vida com dinheiro? Viu-se agora na pandemia alguém que foi internado nos Estados Unidos e depois pediu a conta, né? Pediu a conta e veio uma conta absurda. 8 dias que ele passou no oxigênio. Vê a conta absurda e ele pega a conta e começa a chorar. E a moça responsável pelo financeiro: você está chorando porque a conta está alta? Ele disse: não, não é porque a conta está alta. Estou chorando porque quanto eu sou devedor a Deus. Porque 24 horas que eu passei necessitando de oxigênio aqui, eu tenho que pagar esse valor. Imagina o resto da minha vida todinha que eu passei. Quanto é que eu sou devedor a Deus? Por todo o oxigênio que eu já respirei, né? João, assim, embora a gente não tenha um endividamento com Deus, mas esse senso de reconhecimento, né? Cara, e a gente às vezes não é grato pelo dia que a gente está vivendo. Eu tenho visto tanta gente reclamar. Eu era muito reclamão. Foi só passar pela sombra da morte que eu levei um susto.
E comecei a valorizar até aquela coisa que eu não tenho naquele momento, né? A gente passa por uma revisão de vida. Quando a gente chega no oxigênio, João, a gente passa por revisão de vida. Quando o médico diz, você está infartado, você passa por uma revisão de vida, tipo assim, o que é que de verdade vale a pena? Entende que a vida não é linear. Não é, Lorde, não é. Não é. E a gente, às vezes, encontra as maiores riquezas nos vales. Uau. Não é no topo da montanha. Isso mesmo. Topo da montanha, às vezes, te asfixia por causa da altitude, Sim. né? O rarefeito, né? Você perde até o fôlego, mas estará... As flores mais bonitas, elas vão estar nos vales, não vão estar nos topos da montanha. Os vales reservam coisas fantásticas, e se a gente vive no vale, enquanto passa pelo vale, enquanto está no vale, a gente não valoriza a riqueza porque a gente está tarado pelo alto da montanha, pelo topo da montanha, Sim. a gente desperdiça muitas coisas, né? Eu penso assim, que o sonho de consumo de boa parte das pessoas que eu conheço é ter só uma casinha no campo. Mas vive a vida inteira no meio de um urbanismo feroz, desastrado, para chegar lá no fim da vida, mudar para um sítiozinho no meio do campo. Cara, por que não foi antes para lá? Vendeu o casarão tão desejado, né? Sim, é tudo tolo demais, cara. Essa fixação pela mansão, pela piscina, Cara, é uma fixação tão louca, tão doida, que coloca a gente nessa selvageria do urbanismo e a gente se esquece de que a gente é mais caipira do que a gente imagina. Se a possibilidade financeira te oportunizar ter isso e faz parte do teu convívio social, tudo bem. Agora, se endividar, comprar fiado e se orgulhar daquilo... Se argolar todo, né, João? É doido, meu irmão. Isso aí não funciona, não. Inflaciona a vida de todo mundo, né, cara? É melhor ter um bocado para comer. Verdade, João. Verdade. E assim, quando eu digo que não é discurso franciscano, é que a nossa vocação não é a pobreza, é a riqueza. Paulo fala aqui de alguns que, professando-a, se desviaram da fé. É suscetível de acontecer. É suscetível de acontecer. É assim, João. Quando o amor ao dinheiro e às riquezas assumem lugar na tua vida, está ali a vida de um homem que se confrontou com Jesus, que cumpria todas as regras e mandamentos da vida. E saiu muito triste diante de Jesus, porque não queria repartir sua riqueza com ninguém. Cara, é tudo muito sedutor, né? É muito sedutor e a gente tem que estar atento às condições da estrada, porque a gente pode estar indo por um caminho complicador demais, né? E se perdendo cada vez mais de si mesmo, né? Cada vez mais. E é por isso que Paulo, quando ele começa essa carta a Timóteo, ele diz: a primeira coisa que eu quero que você faça é orar. E ele diz que a oração é alicerce, a base de tudo. Sim. Cara, aqui, eu vou terminar a minha colocação aqui com essa coisa de perder a essência da fé. É um risco. Como disse o pastor João, é possível. Então, fique atento. Não perca a essência da fé. Essa essência é tudo que a gente tem, de verdade. E que a gente deve guardar com a própria vida. Preservar isso aos altos preços, mas não perca a essência da fé. Chegando no final aqui, eu percebo que Paulo está falando a perda da essência da fé, não pela riqueza, mas pelo excesso de religiosidade. Tende horror aos clamores profanos e às posições falsamente chamadas ciência. O exagero na religiosidade, no conhecimento, e muita gente abdicou, desviou da fé por conta disso. Ele sai da riqueza aqui um pouquinho e entra no excesso da religiosidade, excesso da crença, o excesso do glamour religioso. Sim. Ele fala da pessoa muito enredada em conversas, né? Habilidades de desviar. Sim. Cara, é muito triste ver tanta gente boa se perdendo, né?
como a gente não está assistindo de camarote, a gente está na mesma trincheira e que a gente, de per si, olhe para dentro da gente, para ver se a gente continua conservando a essência da fé. Gente, muito obrigado por vocês terem estado conosco até agora. Estamos chegando mesmo no finalzinho do nosso programa, desejando a você um domingo de paz, um domingo feliz. E voltamos no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, aqui na Rádio 92.3. Obrigado a todos. Shalom, queridos. Shalom.